Há um estudo que eu fiz há muito tempo atrás que falava sobre comunicação na família. E eu aprendi que existem vários níveis de comunicação na família. Que eu posso parecer que estou conversando, mas nem sempre estou conversando. Porque se o meu nível de comunicação for apenas falar o que aconteceu no jornal de hoje, se o tempo está bom, se o tempo está ruim, não é se o trânsito está bom ou se não está bom, eu não falei nada. Eu simplesmente estou comentando o que todo mundo está vendo. Mas tem outros níveis de comunicação que vão se aprofundando na medida em que a gente vai tendo mais intimidade. E um dos níveis mais profundos de comunicação na família é quando a gente pode orar coisas da alma juntos. E é por isso que tem muito marido e mulher, muito pai e filho que não conseguem orar uns com os outros. Tem gente, por exemplo, que não consegue orar em público. Não é verdade o que eu estou falando? Por quê? Porque é alguma coisa tão profunda da alma que a gente tem dificuldade de se desnudar na frente das pessoas. Porque a gente está abrindo a nossa alma. Mas quando nós oramos, nós abrimos a nossa alma para Deus de tal maneira que Deus pode tratar o nosso coração. E quando a gente está fazendo isso, o Espírito de Deus está trabalhando dentro de nós, tratando as coisas profundas da nossa alma. Mas não existe apenas uma comunicação em níveis diferentes dentro da família, mas isso ilustra para a gente que existem tipos diferentes de oração. Tem gente que vai orar e vai se comunicar com Deus, como a gente diz que não é comunicação, como eu expliquei na família, falar do tempo, fala do que está no noticiário, ou seja, não abre nada da sua alma. Mas na medida em que a gente vai se aprofundando na comunhão com Deus, a nossa alma se revela para Deus, o nosso coração se abre para Deus. E uma das coisas tremendas que vai acontecendo é que Deus vai tratando a nossa alma. Há muita coisa dentro da gente que a gente esconde da gente mesmo, que fica debaixo do tapete da vida, e que essas coisas todas que estão debaixo do tapete da vida, à medida que vai passando o tempo, elas não somem, ao contrário, elas apodrecem a gente por dentro, e cheira mal. Você já tentou esconder um pedaço de carne que caiu do almoço debaixo do tapete? E fica lá escondido um mês, o que você acha que vai acontecer? Além do cheiro, vai aparecer uns bichinhos que eu tenho um nojo que eu vou nem sei, deixa para lá. Faz mal, aquele negócio me dá mal, é ruim. Gente, é assim a nossa alma. Por isso a oração, ela é instrumento de alegria, porque Deus vai lá e trata a nossa alma. Uma das razões porque o livro de Salmos é um dos livros mais lidos, as pessoas gostam de ler o livro de Salmos, é porque nos Salmos a gente vai encontrar vários tipos diferentes de salmos, mas um terço dos salmos, cerca de 50 salmos, são chamados salmos de lamento. Quando o homem, quando a mulher, quando a pessoa que está adorando a Deus, abre o seu coração. E é muito interessante a gente perceber o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele começa com uma expressão de fé. Cada salmo, ele começa com uma expressão de fé e termina com uma expressão de fé. Cada um desses lamentos, uma expressão de fé, e termina com uma expressão de fé, e no meio ele desnuda a sua alma. Ele diz assim: eu ainda te louvarei. Aí ele vai dizendo que está doendo no coração, e ele termina: eu ainda te louvarei. Você está entendendo?
Ele diz assim: a minha mente está dizendo isso, mas a minha alma está dizendo aquilo. Mas eu volto a dizer, eu creio que isso vai acontecer na alma e no espírito e na mente. Queridos, a oração é instrumento de alegria quando a gente aprende a desnudar a alma na presença do Senhor. Quando a gente deixa de fazer a oração, que eu chamo de cumprir tabela, né? É aquela oração que eu tenho como um ritual religioso e começo a conversar com Deus. É por isso que Jesus criticou as orações que eram meras repetições, como acontece hoje até no cristianismo, nas rezas. O que são as rezas? Qual é a diferença entre reza e oração? A reza é uma oração decorada que eu vou repeti-la, tá? E até como expressão da minha fé, eu repito 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, conforme o voto feito no seu coração. Agora, o que a gente sente quando a gente repete? Querido, a gente não sente, porque a gente nem lembra, nem sabe o que está falando mais. Por isso Jesus ele condenou, ele disse que não era isso a oração. Jesus condenou a oração que era feita como maneira de se expor publicamente, de parecer espiritual. Ele criticou a oração dos fariseus, que tinham todo um ritual, todo mundo olhava e dizia: esse aqui é um homem de oração. E Jesus vai dizer: a oração que Deus quer ouvir é aquela que você tranca a porta do seu quarto e fala dos teus segredos para Deus. Por quê? Porque quando a gente está lá na presença de Deus, e a gente abre a nossa alma, o Espírito de Deus vem e trabalha dentro do nosso coração. E o que a Bíblia diz é que quando a gente não aprende a falar com Deus assim, a pedir a Deus assim, a nossa alegria não é completa. Quantas vezes você e eu já entramos para orar abatidos, entristecidos, desanimados, cansados? E quantas vezes a gente saiu do quarto de oração sem poder explicar, porque nada aconteceu, cheios da alegria do Espírito, porque alguma coisa aconteceu, Deus nos visitou com a sua graça, e ainda que visivelmente não tenhamos percebido todos os atos, a gente pode perceber a graça de Deus nos visitando. Então a primeira coisa, porque a oração é uma alegria, porque Deus pode tratar a alma do seu filho. Eu costumo comparar isso com uma relação entre pai e filho. Às vezes numa relação muito íntima de pai e filho, a gente pode perceber que alguma coisa não vai bem. Até como pai ou mãe, a gente pode até ter quase 99% de certeza do porquê que não está bem. Não é verdade? A gente vê, olha, está acontecendo alguma coisa, a gente está percebendo e tal, mas enquanto o filho e o pai não abrem o coração para dizer: olha, o que está doendo é isso, o que está acontecendo é aquilo, a gente não consegue descer mais fundo no jeito de amar, de tratar, de cuidar e de abençoar. E aí ficamos sabendo sem poder tocar, cheio de dedos para não machucar, quando na verdade, quando a gente pode se abrir, talvez a gente não possa fazer muita coisa, mas o amor que envolve pode fazer a dor diminuir bastante na alma. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, não apenas o amor dele faz diminuir a dor da nossa alma, mas a gente está falando com aquele que pode todas as coisas. Com aquele que pode todas as coisas. Uma cena que me faz vibrar, não é? É quando Isaías vai fazer uma visita ao rei. E ele diz para o rei, eita visita pastoral complicada, né? Ele vai lá em nome do Senhor e diz assim: rei, prepara a tua alma e prepara a tua casa, porque você vai morrer.
Você quer receber uma visita dessa, pastoral? É ruim, né? Fala a verdade, né? E aí então, no meio da visita, não sei porquê, né? O rei não quer olhar para a cara do profeta, né? E ele vira a cara para a parede e não quer mais conversar mais com o profeta. E o profeta vai embora. E naquela hora o rei começa a orar. Ele começa a chorar na presença de Deus. E ele abre a sua alma na presença do Senhor. E enquanto o profeta está indo embora, descendo as escadarias do palácio, o Espírito Santo de Deus fala com o profeta: volta lá, volta lá. E ele volta, e você vai dizer: ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, e vou acrescentar à sua vida mais 15 anos. Querido, toda vez que a gente fala com o Deus Todo-Poderoso, a nossa alegria pode ser completa. Sabe por quê? Porque além dele tratar a nossa alma, Ele é o Todo-Poderoso Senhor do céu, da terra, do tempo, do espaço, do passado, do presente e do futuro. Você entra no trono do Eterno para falar com Ele.